Boa noite, meu nome é Samara Gabriela, sou da equipe 1, composta por Antonieta Dias, Gilcilene Pereira, Elizabeth Durães, Luana Lima, Raquel Jesus e eu, Samara Gabriela. Hoje a gente vai estar falando um pouco sobre a amamentação e a alimentação complementar. O que é a amamentação? A amamentação é o ato de alimentar o bebê através do seio da mãe, também chamado como aleitamento. É a melhor opção para nutrir o bebê nos primeiros anos de vida. E a recomendação é que seja exclusiva até os 6 meses, sem nenhum complemento, nem mesmo de água. Até porque o leite materno ele é o suficiente para estar nutrindo e para estar hidratando o bebê. Muitas pessoas se perguntam por quanto tempo amamentar. Então, a primeira amamentação, a primeira mamada, ela pode ser feita na sala de parto, quando o bebê, geralmente, a maioria das vezes, o bebê tem um contato com a mãe, pele a pele com a sua mãe, e ele irá buscar o seio através do reflexo de sucção. E a Organização Mundial da Saúde recomenda que o bebê seja amamentado até os 2 anos de vida. A amamentação na primeira hora, chamada hora de ouro, aumenta as chances do sucesso de todo o processo e ajuda a mãe a ter leite mais rapidamente. E por auxiliar nas contrações uterinas, também diminui o risco de hemorragias pós-parto. Agora irei falar um pouco sobre as fases do leite materno. Primeiro, a mãe produz o colostro, que ele é o leite produzido do 1º ao 5º dia pós-parto, e ele é um líquido transparente ou amarelo, rico em proteínas e também em imunoglobinas. Tem um papel fundamental na imunidade do recém-nascido. Também tem o leite de transição, que ele é produzido do 6º ao 15º dia, e ele é um leite rico em gorduras e nutrientes. Ele tem muitas gorduras e nutrientes, né? Auxilia no desenvolvimento e no crescimento da criança. Tem também o leite maduro, que é o leite que a mãe terá do 15º dia em diante, né? Ele é um leite que tem todos os nutrientes que a criança vai precisar. Ele tem todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento físico e cognitivo da criança. E também é importante lembrar que a OMS, Organização Mundial da Saúde, recomenda o aleitamento exclusivo nos 6 primeiros meses de vida até os 2 anos ou mais. Até os 6 meses, tudo que o bebê precisa tem no leite materno. Todos os nutrientes necessários tem no leite materno. Então, não precisa do complemento, do auxílio de nenhum outro alimento. O leite materno é o necessário para o bebê até o 6º mês de vida. Após a introdução alimentar, a mãe pode continuar amamentando normalmente. Agora eu vou falar um pouco sobre os benefícios do leite materno para o bebê. Tem um benefício porque aumenta a imunidade, protege contra alergias, ajuda na formação da mandíbula, porque quando o bebê faz a estimulação através da sucção, ele está estimulando os ossos da mandíbula, então auxilia na formação da mandíbula, dos ossos do crânio, diminui as cólicas, nutre de forma integral e aumenta o vínculo com a mãe, reforça o vínculo com a mãe. A criança se sente acolhida e amada. Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Antonieta e eu já vou estar falando um pouco sobre alguns benefícios que a amamentação traz para a mãe e algumas dificuldades que são encontradas durante a amamentação. Os benefícios são o emagrecimento, pois para produzir o leite o corpo da mãe gasta mais caloria do que o normal, previne o câncer de mama e de ovário. Ele age também como um anticoncepcional natural, ajuda o útero a voltar ao normal mais rápido e traz economia também para a mãe. E as dificuldades são fissuras e dor, são as famosas rachaduras, pois
a pele dos mamilos estão sensíveis e por causa da mamada acaba se rompendo e causando muita dor. O mau posicionamento e a pega errada geralmente isso, contribui bastante para essas rachaduras. O leite empedrado acontece quando o seio fica muito descarregado de leite e causam dor. Pouco leite, temos o pouco leite, né? Tem mãe que não consegue produzir leite e o que vai ajudar a mãe a produzir mais leite é as mamadas frequentes do bebê. Temos a mastite, que é chamada de infecção mamária. Ela pode causar muita dor, inchaço, calor e vermelhidão na mama. Também é prevenida com drenagem total das mamas. Temos a hiperlactação, que são aquelas mulheres que acabam produzindo muito leite, podendo levar a mastite e empedramento da mama. E o que vai ajudar bastante a evitar essas dificuldades são a pega correta e uma boa posição. Que eu vou estar mostrando para vocês um vídeo onde vai dar para vocês estar vendo melhor. Eu sou Elaine Rangel, sou enfermeira e hoje nós vamos trabalhar com a amamentação e a pega correta. Tá? Nós vamos mostrar para vocês como que a gente posiciona o bebê, como que a mãe se posiciona e como que esse encaixe acontece. A pega correta que nós falamos, né, é a postura da mãe e do bebê casadas, né, em conjunto. Ela favorece essa pega correta. O que é importante? Quais são os itens dessa pega correta? A postura da mãe, a postura desse bebê, né, e a forma desse encaixe dos dois para esse ato da pega acontecer. Então eu preciso que a mãe esteja numa inclinação, bem sentada, bem apoiada, confortável. O corpo desse bebê ele tem que estar alinhado ao tronco da mãe. A cabeça do bebê tem que estar alinhada junto ao tronco, ao corpo dele, certo? E ele tem que estar barriga com barriga, então ele tem que estar de frente para a mãe. A angulação desse braço tem que se fazer 90 graus, que a gente fala, né? Que é justamente isso, eu desço esse braço, trago ele mais para frente e automaticamente o meu bebê ele já fica de frente para o bico do peito. E o detalhe, que é como fazer esse bebê abrir a boca, que é uma das maiores dificuldades que nós temos enquanto mães, né? Então você vai segurar o C, né? A mama, que é esse C que a gente fala, é no mesmo sentido da boca do bebê. Se por algum motivo a posição que eu colocar o meu bebê variar e ele inclinar, eu vou girar esse C da mesma maneira. Então eu mantenho o C, mas só a angulação dele que eu vou modificar. Isso serve para a posição tradicional, isso serve para a posição invertida e mantenho um pouco esse C para que esse bebê estabeleça essa sucção, para então depois eu ir soltando devagarzinho essa mão e esse processo ir se dando aos poucos. O estímulo da mama segurando em C e você fazer esse toque de tocar o lábio superior e o inferior de 2 a 3 vezes, ensina o bebê a usar o reflexo dele de abertura de boca. Então, às vezes, quando nós fazemos uma única vez, ele ainda não consegue desenvolver essa abertura. Então, a gente toca 1, 2. Na verdade, o que a gente procura é esperar com que ele abra a boca. Pode ser que aconteça na segunda, na terceira vez, mas é importante que a gente repita isso para que ele entenda que é o momento dele abrir a boca. Como vocês viram no vídeo, né, gente, essa boa posição e a pega correta ajuda bastante na amamentação, tanto para a mãe quanto para o bebê. Evita o bebê ter gases, né, e ajuda bastante para a mãe não sentir dor durante a amamentação. Se caso o bebê estiver tendo estalos durante a amamentação, pode ser que ele esteja engolindo o ar. Se caso a mãe estiver dando dor também durante a amamentação no mamilo,
ou o bebê vê que o bebê está agitado, é sinal que a pega tem que ser melhorada e pode ser melhorada. Temos algumas dicas também, né? O que fazer para evitar rachaduras. Para não tirar a proteção natural da pele da areola, não passe cremes, sabonete ou loções, evitar esfregar ou massagear os mamilos. Passar próprio leite depois da mamada, pois limpa e protege a areola. Como evitar que o leite impere? Toda vez que o peito estiver muito cheio ou pesado, ele deve ser esvaziado. Para retirar o leite do peito, faça massagens em todo o peito, depois coloque o polegar e o indicador na linha que divide a areola do restante do peito e aperte suavemente um dedo contra o outro. O que mais a mãe pode fazer para produzir leite? Descansar. Sempre que possível, nos intervalos da mamada, pode ajudar bastante. De quanto tempo amamentar? A criança geralmente deve acordar a cada 3 horas. Se isso não acontecer, a mãe deve oferecer para o bebê, estimular o bebê a mamar. O mais importante é que as mamadas ocorram pelo menos de 8 a 12 vezes durante as 24 horas do dia. E é isso aí, gente. Vou passar para minha colega, tá dando continuidade agora ao trabalho. Até mais. Boa noite, meu nome é Raquel. Vou falar para vocês como acordar um bebê preguiçoso. Reduzir os estímulos externos excessivos, luzes brilhantes, ruídos, etc. Às vezes os bebês se distraem com os ruídos e isso pode deixá-los agitados e chorosos. Com tanto estímulo, logo depois o sono vem com tanta força e a criança acaba adormecendo no peito em vez de sugar. Realize algumas inspirações e expirações profundas. Às vezes, apenas o movimento do seu peito faz com que o bebê acorde e volte a sugar novamente. Acaricie o queixo do bebê até o pescoço com uma pressão média. Faça cócega na barriguinha e no pezinho do bebê para acordá-lo. Tire a roupinha do bebê e deixe somente enrolado numa manta coberta o suficiente para não sentir frio. Massageie a cabeça do bebê em movimentos circulares enquanto amamenta. Você também pode usar um pano úmido passando na cabeça do bebê para despertá-lo. Certifique que sua mão livre está apoiando o peito, de modo que o peso do peito não fique no queixo do bebê. Deixe o bebê fazer algumas pausas durante a mamada. Isso é essencial. Essa pausa é essencial para avaliar se o bebê está amamentando adequadamente. Se demorar mais de 15 minutos, isso quer dizer que o bebê só está usando o peito para dormir. Assim que o bebê perder o interesse em mamar, troque de lado. Faça isso a cada 30 a 60 segundos. Faça a posição cavalinho. Veja se o bebê está com outra necessidade. Coloque-o para rotar e verifique se a fralda está suja. Use de preferência a posição sentada sobre o colo da mãe para o bebê arrotar. Evite usar a posição do ombro, pois essa posição faz com que o bebê dorma mais rápido. Amamente na posição de jogador de futebol. Realize um movimento similar de ordenha manual, massageando o peito mais distal para a mais auréola, segurando o peito fazendo formato de C. Repita isso algumas vezes. Essas são as dicas para acordar o bebê preguiçoso. Boa noite. Dando continuidade à apresentação do trabalho, eu vou falar sobre a dieta para a amamentação. A produção de leite, ela requer um gasto energético considerável. Para a produção de 100 ml de leite, é aproximadamente 65 calorias. A lactante, ela gasta em torno de 85 calorias.
Por isso, é importante que a mãe que esteja amamentando, ela tenha uma alimentação saudável e não restrita, além de, beber muita água, tomar muito líquido. Durante a amamentação, a mamãe, deve evitar consumir bebidas alcoólicas e os processadores. Em relação às cólicas dos bebês, não há nada de concreto, nada de evidente que seja causadas, pela alimentação da mãe. Então, assim, não tem nada de certo, que as cólicas dos bebês, elas são causadas pelo que a mamãe consome, pela alimentação da mamãe. Medicamentos durante a amamentação. A maioria dos medicamentos é compatível, com a alimentação da mãe. E elas só devem tomar, algum medicamento quando orientado, por um profissional da área ou um profissional que esteja, no caso, habilitado para estar passando alguma medicação. Em geral, os remédios que não devem ser tomados, durante a amamentação são os psicotrópicos, que no caso seriam os antidepressivos. Vamos falar também da amamentação cruzada. A amamentação cruzada é alimentar um filho que não é seu. É um ato, de solidariedade. No entanto, a amamentação cruzada, ela não é indicada, porque há o risco, de transmissão de doenças, como HIV para o bebê. Então, assim, você amamentar uma criança, que não é sua, que não é seu filho, pode haver a possibilidade, de estar transmitindo doenças para aquele bebê. É importante que a amamentação ela seja acompanhada, e avaliada por um ginecologista, uma consultora de amamentação ou um psiquiatra. Então, assim, é de grande importância que um profissional da área acompanhe a mamãe e o bebê. Alguns itens que são importantes, podem colaborar no processo da amamentação. Que, no caso, tem os sutiãs, que eles ajudam, a deixar a mama mais exposta, de forma correta, mais adequada. Tem as conchas que são para poder armazenar o restante do leite, que é quando o bebê para de amamentar, a mama pode ainda estar saindo aquele restante do leite, que no caso pode ser absorvido pelas conchas, quando o bebê para de mamar, ainda continua saindo aquele leite que pode ser absorvido pelas conchas. Tem as almofadas, que elas são em formato de U, que são colocadas no corpo da mãe para o bebê apoiar, de uma melhor forma. As poltronas, que são adquiridas para dar mais segurança para o filho. E tem esses objetos que ajudam na amamentação, que dá mais qualidade, para estar amamentando. Como fazer o desmame, que no caso é tirar o bebê do peito, que no caso seria desmamar o bebê, tirar o bebê do peito. Encerrar a amamentação, ela pode ser um processo difícil e até doloroso para as mães. No entanto, fazer isso de uma forma gentil ajuda a evitar traumas para, no caso, as duas partes, que é para o bebê e para a mãe. O ideal é começar à noite, tirar a mamadeira da tarde, depois da manhã e, por último, antes de dormir. É um processo que leva tempo e pode durar até meses. Boa noite, galera. Quando o bebê pode comer outro alimento, além do leite materno? O bebê ele pode comer outro alimento a partir dos 6 meses de vida, porque até então ele está
Antes dos 6 meses, o aleitamento é exclusivo, o leite materno exclusivo, sem adição de água, sem nada. A partir dos 6 meses, a gente pode introduzir a água filtrada ou fervida, e a gente pode estar dando a essa criança alimentos, né, do nosso dia a dia, como frutas, verduras, legumes. Esses alimentos já pode fazer parte da alimentação da criança. A partir dos 6 meses, a gente pode entrar, né, com alimentos sólidos, né, para essa criança, pronta em formas de purê, né, em sopas. A gente não precisa triturar esse alimento totalmente, né? A gente monitorando e olhando a criança, a gente pode sim fazer com que essa criança se alimente e desperte novos interesses pelos alimentos, que até os 6 meses a criança ela não provou nenhum alimento. E pode ser que quando chega esse momento da introdução desses alimentos, a criança ela pode ser que ela rejeita, né? Ela não está adaptada com esses sabores doce, amargo, né? Então pode ser que ela não aceite tão bem quanto o esperado, né? E quando isso acontece, a gente tem que ter muita paciência e aos poucos fazer com que essa criança ela possa gostar daquele sabor e daquele determinado alimento. A mãe tem que ter muito cuidado, né, os familiares, com a dieta e com a alimentação da criança, porque a partir dos 6 meses ela vai estar descobrindo os sabores, ela vai estar aprendendo a alimentar. Então, se a mãe tiver um cuidado com a alimentação, né, uma alimentação nutritiva, a criança vai crescer uma criança saudável, né? Até os 6 meses de idade, a criança, até os primeiros 6 meses, pode introduzir 2 alimentos, né, nessa refeição, 2 frutas e uma refeição salgada. A partir dos 7 meses, a gente pode introduzir 2 frutas e 2 refeições salgadas. E a partir dos 8 meses, já pode receber alimentos preparados pela família, né? A alimentação pode ser a mesma que a gente faz, né? O almoço, a janta, o café da manhã pode ser o mesmo alimento que os familiares se alimentam. Mas assim, nos primeiros meses, a partir dos 6 meses, introduzir, né, os alimentos em forma de purê, amassadinhos, ter as frutas, né, raspar com a colher, ficar observando a criança alimentar, ter uma paciência, um cuidado, para que essa criança possa se alimentar de uma forma correta, né, e ela possa crescer saudável. A gente pode introduzir como os legumes, as lentilhas, os tubérculos, as verduras, cenouras, beterraba, feijão, arroz, a batata, a carne, todos os alimentos. De preferência que o prato ele possa ser bem colorido, né, com todas as cores, que ele vai ficar mais atrativo, vai fazer com que a criança ela possa se alimentar de forma adequada e crescer saudável. Boa noite, meu nome é Luana. Hoje eu vou estar falando sobre como fazer para as crianças aceitarem os alimentos. A variedade de sabores, consistências e formas de preparo são úteis para estimular e desenvolver o interesse das crianças pela comida. É importante que ela possa pegar pequenos pedaços de alimentos como tiras de legumes, carnes ou frutas. Despertá-las nelas a curiosidade e o desejo de levá-los à boca é importante. Nunca force a criança a comer e procure criar uma atmosfera agradável. É importante também que a alimentação das crianças seja oferecida próxima do horário dos pais, mantendo intervalos regulares e respeitando o apetite da criança. Como lidar com a recusa?
Faça suas refeições no horário em que oferecer a comida ao seu filho. Ver os pais comer pode estimular a criança. Elogie quando o bebê estiver comendo, mesmo que pouco. Se o seu filho recusar o alimento, não force, por mais frustrante que seja, tente acalmá-lo. Depois de um tempo, ofereça outra vez. Nunca ofereça comida com recompensa. Os alimentos não são indicados: refrigerantes, sucos industrializados, doces em geral, balas, chocolates, sorvetes, biscoitos recheados, salgadinhos, enlatados, embutidos, que são salsichas, linguiças, mortadelas, presunto. Frituras, café, chá mate, chá preto ou mel não devem ser oferecidos à criança. Esses alimentos são ricos em gorduras, açúcares, conservantes ou corantes e podem comprometer o crescimento e o desenvolvimento, além de aumentar o risco de doenças como alergias, obesidade, pressão alta e diabetes. Existem alguns cuidados especiais no preparo das refeições. Lavar bem as mãos com água e sabão, os utensílios domésticos e a superfície para a preparação e oferecimento dos alimentos. Todas as verduras, legumes e frutas devem ser lavadas em água corrente, tratada, fritada e fervida antes de serem descascados. Os alimentos devem ser bem cozidos e, de preferência, preparados em quantidade suficiente para uma refeição, que deve ser servida logo após o preparo. Não ofereça sobras de alimentos de refeições anteriores. Os alimentos devem ser guardados em vasilhas limpas, secas, tampadas em local fresco na geladeira. Doenças causadas pela má alimentação na infância: obesidade, anemia, diabetes, colesterol alto, hipertensão, insônia, dificuldade para respirar, artrite, artrose, dores nas articulações, transtornos alimentares. Você sabia que existe uma lei que protege a amamentação? Sim, essa lei existe. Ela é ofertada para os trabalhadores de cidade e campo que têm o direito à licença maternidade de 120 dias, sem prejuízo do emprego e do salário, por 2 descansos remunerados por 30 dias a cada 4 horas trabalhadas, até o bebê completar 6 meses de idade, além dos intervalos normais para repouso e amamentação. Na empresa é obrigatório ter um berçário, creche ou ambiente apropriado para a amamentação. Sempre que a empresa tiver 30 ou mais mulheres maiores de 16 anos trabalhados. Licença paternidade de 5 dias a contar do dia do nascimento do bebê. No caso de adoção ou guarda judicial de crianças com até 1 ano de idade, a mãe tem licença maternidade de 120 dias. Quando a criança adotada tiver de 4 anos de idade, a licença é de 60 dias. E para crianças de 4 a 8 anos, a licença é de 30 dias. Para que a licença maternidade seja considerada, é preciso apresentar os termos judiciais de guarda da criança. Pessoal, por hoje é só isso que eu vou estar falando. Alguma dúvida, nós estamos à disposição, eu e as minhas colegas estamos aguardando as dúvidas de vocês. Muito obrigada pela atenção.